Receba com as palmas pastor Marco Feliciano. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Esse é o momento da prova, né? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas é só olhar para o aniversariante, né? Pastor Marcos, Deus te abençoe. Parabéns por mais um ano de vida. Que Deus lhe deu o presente que o dinheiro não pode comprar. Que a paz, a saúde, a felicidade e o ministério sempre crescente. Eu já disse isso inúmeras vezes e repito, tenho orgulho de ter nascido na sua geração, de ter visto com os olhos Deus ainda usar homens na terra. E o senhor sabe que nós somos amigos de longa data. É fácil participar quando está tudo bem, né? Duro é chorar quando está chorando, né? E na época do choro estava eu junto com o senhor lá, né? Deus te abençoe muito. Sucesso, viu? Não sou rico igual o pastor Júnior Trovão, mas outro dia eu trago um presente depois, tá bom? Deus abençoe. Pastor, fazer uma declaração para o senhor. I love you. Gostou? Cumprimentar aqui os pastores. Pastor Júnior Trovão, grande amigo, Deus te abençoe. De vez em quando a gente troca umas mensagens do WhatsApp. Estou meio bravo com o senhor, porque o senhor está tomando meu discípulo. Daniel não fala mais agora comigo, só fala com o Júnior Trovão. Não tem problema não, deixa ele comigo, né? Deixa ele comigo, né? Pastor Felipe, Deus te abençoe, amigo. Você é uma inspiração. Como foi bom aqueles minutos ali na casa do seu pai. Eu precisava ouvir tudo aquilo. Porque de vez em quando a gente precisa de um gás, precisamos reacender a chama. Deus te abençoe, sucesso. Jorginho de Xerém, que tênis bonito, Jorginho. Você veio para competir com o Daniel, né? David, canta muito. Não, você, eu tenho medo. Um homem do seu tamanho não dá para zoar, né? Agostinho, Deus abençoe. Essa é a sua esposa? Você orou muito, né? Ela não orou nada, né? Brincadeira, que casal bonito, que casal simpático, viu? Deus abençoe a todos os irmãos. Chega de prosa. Quem trouxe Bíblia? Vamos estar em pé em reverência à leitura da palavra? Livro dos Juízes, capítulo de número 4. Livro dos Juízes, o capítulo é o de número 4. Versículo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Socorre a criatura aí, né? Livro dos Juízes, capítulo de número 4, versículo de número 4. Está escrito assim: E Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e eu as entregarei nas suas mãos. Amém, igreja? Amém. Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Como já quebramos todos os protocolos possíveis, vamos quebrar mais um. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e aperte a mão dela com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, mais uma vez te exaltamos, te glorificamos. Oramos pela vida do anjo da igreja, do pastor Marcos Pereira,
para que o Senhor o conserve em vida pelo menos mais uns 100 anos, ou no mínimo até o arrebatamento da igreja. E como pregador desta noite, eu lhe faço 2 pedidos especiais. O primeiro é que o Senhor cerque o templo da Adude com seus anjos, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem aqui do Éden, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este santuário, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comece a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele agora, Jesus, agora, agora, meu Senhor, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tome o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Antes de pregar, eu quero aqui fazer um elogio. Pastor Marcos, eu já prego aqui, eu acho que já é o 3º ou 4º aniversário do senhor, e nenhum dos outros se compara a esse, em espiritualidade. Esse está diferente. Não sei se é o ambiente, porque a gente sempre faz aqui no pátio, e ali a céu aberto, parece que os demônios têm mais liberdade. Como aqui a casa é protegida, eu estou sentindo Deus bem baixinho aqui nesse lugar. Alguém está preparado aí? A única tristeza que eu tenho quando vou pregar é quando os pastores antes de mim começam a me dizer: eu escuto o senhor desde criancinha, desde que eu era pequenininho, né? Um dia desse eu estava num culto, veio uma irmã, sem brincadeira, pela minha salvação, ela devia ter uns 70 anos, e ela falou: pastor, eu te escuto desde criancinha. Eu falei: a senhora tem certeza que sou eu? Ela falou: o senhor não é o Feliciano Amaral? Eu falei: não, o Feliciano Amaral cantou na Arca de Noé, já dorme no Senhor. Ah, então eu confundi. Falei: que prova. O duro que eu já estava quase acreditando mesmo, né? Toda vez. Mas não é que eu sou velho, é que eu comecei muito cedo. Eu prego desde os 13 anos de idade. E hoje eu tenho 48, com cara de 50 e o corpinho de 60, né? Porque não é você, Bocó, né? Mas só Jesus sabe como os dias têm sido difíceis, mas até aqui o Senhor tem me ajudado e tem me abençoado. Eu nasci numa época, pastor, onde grandes homens foram levantados por Deus como o Senhor. A minha geração ouviu o Senhor, ouviu Gilvan Rodrigues, Napoleão Falcão, ouvimos Hidecaso Takayama, Gesiel Gomes, ouvimos Gilvan Rodrigues, ouvimos Bernard Johnson, Jim Swaggart. Gilmar pegou a última, Gilmar foi mais novinho da turma, Gilmar Santos também. Então, quando eu era criança, nós tínhamos esses homens como referência, e confesso aos irmãos, era impossível imitá-los. Às vezes até conseguimos com um cacoete. A minha voz, por exemplo, é muito afônica, rouca, e eu me lembro que no culto de mocidade eu ia pregar, e eu falava para a moçada: quem que vocês querem ouvir hoje? Aí eles falavam: queremos ouvir o pastor Gilmar Santos. Eu encarnava o pastor Gilmar Santos, pegava o microfone e fazia assim: meu Deus, eu não vou pregar mais, depois eu vou continuar. Mas às vezes falavam: não, nós queremos ouvir hoje o pastor Gesiel Gomes. Aí era uma metralhadora, né? Eu quero falar daquele que está em cima, daquele que está embaixo, daquele que pode, daquele que faz, daquele que é, daquele que foi, daquele que será, daquele que vem, daquele... Só que todas as vezes que eu imitava esses pregadores, eles pregavam e caiu uma alegria na igreja. E quando eu pregava, caiu uma tristeza na igreja. E um dia eu falei: Senhor, por que eu não posso ser como eles? E Deus falou ao meu ouvido no alto da montanha. Deus falou assim para mim: se eu precisasse de clones, eu teria feito clones. Se eu precisasse de 2 deles, eu teria feito gêmeos. O Senhor disse para mim: cada um é cada um. Ele me deu uma palavra que se tornou inclusive tema de mensagens. O Senhor disse: não te chamei para ser um eco, eu te chamei para ser uma voz.
E eu falei, mas nem voz eu tenho, Senhor. E o Senhor disse para mim, tem um lugar aqui para um tal de Marco Feliciano. Você aceita? Eu disse, aceito. O Senhor disse, então eu vou te usar como você é. E eu comecei a desejar e a pregar. Me lembro como se fosse hoje, numa aula de hermenêutica dentro do seminário da Faculdade de Teologia, o professor pedia para que a gente criasse um sermão em 5 minutos, um sermão que tivesse tema, começo, meio, fim e apelo. Isso em 5 minutos. E cada um dos meus amigos encarnava um personagem. Eles iam e pregavam aquela barulheira assembleiana, e eu, com o meu jeitinho, ia devagarinho, contando histórias. Quando eu terminava, estava todo mundo chorando, inclusive o infeliz do meu professor. Só que ele pegava o microfone e dizia assim, Feliciano, você está no lugar errado. Você deveria ser roteirista de cinema, porque você conta história como ninguém. E ele enchia o peito para falar, púlpito de Assembleia de Deus não é lugar de contar historinha, é lugar de pregar. Aprenda a pregar, rapaz. Saía chorando às vezes. E outra vez lá no meio da montanha eu falei, Jesus, o Senhor disse que ia usar-me do meu jeito, e o meu professor diz que eu sou só um contador de história, e que na igreja não tem lugar para isso. Jesus falou para mim, meu filho, ele tem ciúmes de você. Falei, quem? O professor. Eu falei, por quê? Porque você prega como eu pregava quando estava na terra. Você não vai ver Jesus gritar nas pregações, pular. Você vai ver Jesus chamar a multidão, cruzar as pernas e dizer assim, certo homem tinha 2 filhos. Certa mulher estava em casa, varrendo a casa. Ele contava histórias com uma alegria e com uma profundidade que todos paravam para ouvir. Crianças até velhos. Ao ponto de um dia ele acabou de contar a história e falou para os discípulos, pergunte se alguém tem comida. As crianças levantaram a mão dizendo, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Porque história bem contada, qualquer um para ouvir. Pregador você vai ver depois, né? Que é o pastor Júnior Trovão. Tem uma voz aqui de, parece um barítono. Não é, meu Deus do céu. Mas agora você vai ser convidado comigo para uma viagem. Uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Quem está pronto para ouvir uma linda história da Bíblia? Então olhe para o seu irmão e diga, por favor, não me atrapalhe. Engole o chiclete e só abre a boca para dar glória a Deus. Só os pentecostais, aquele grito que só vocês conhecem. Roberto, mude a música para mim, filho. O texto que eu li é um texto interessante, é um texto importante, porque é um texto de mudança de paradigmas. Quem conhece o livro dos Juízes sabe que o livro dos Juízes representa um período negro na história de Israel, porque logo que eles saem do Egito e entram em Canaã, cometem 1 milhão de pecados, e o cálice da ira de Deus verte contra a nação de Israel. E a nação vive naquela época sobre um regime teocrático. Diga comigo, teocrático. Alguém sabe que regime é esse? É um regime onde Deus governa. A democracia é o governo de homens para homens. A monarquia é o governo de reis para homens. A teocracia é o governo de Deus para os homens. Israel não tinha governante humano. Não havia reis. O primeiro rei vai ser ungido no final do livro de Juízes com o profeta Samuel, colocando a mão sobre Saul e posteriormente sobre Davi. Então não havia reis. Israel tinha Deus como rei. E Israel não aceitou Deus como rei. Israel sentiu inveja, ciúmes dos outros povos. De quais povos, pastor? Dos heveus, dos girgazeus, dos cananeus, de todos os zeus daquele mundo antigo. Israel olhou para Deus depois de entrar em Canaã, viram que estavam longe do Egito, viram que não estavam mais no deserto e chutaram Deus para um canto como se Deus fosse um Zé qualquer. Abriram as bagagens dos seus pais que saíram do Egito e não entraram em Canaã porque foram fulminados por Deus no deserto. E no meio da bagagem estavam lá as imagens de Azera, Marduk, Astarote, os deuses da Mesopotâmia antiga, e passaram a adorar esses deuses. Deus não compreendeu. Deus olhou para aquele povo e deve ter dado um nó na cabeça dele. Eu dei a esse povo tudo, tirei do Egito como um forte, abri o mar,
mandei as pragas. No deserto, não deixei morrerem de fome, não deixei morrer de sede, não deixei morrer pelo calor, nem pelo frio. Não passaram vergonha, porque a roupa não envelheceu, o sapato não furou. E é assim que eles me tratam. Não entendo o meu povo. E por não entender o meu povo, parece que eles só entendem uma linguagem. A linguagem do chicote, a linguagem da chibata. E foi o que Deus fez com Israel. No livro de Juízes, por um período de 270 anos, Israel se curvou mais de 7 vezes diante de nações pequeninas. Perderam guerras que não eram para ser perdidas, porque tinham muito mais soldados, mas os soldados deles sabiam, ou deveriam saber, que a força deles não estava na quantidade, não estava na flecha, nem no arco, não estava na habilidade de portar uma espada, porque a força de Israel não estava na horizontal, ela vinha da vertical. O maior soldado de Israel não era aquele soldado parrudo, com um queixo quadrado, viril, peito peludo e másculo. O maior soldado de Israel era o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth. Só que eles deixaram Deus de lado. E então o livro de Juízes é um livro de sequências de quedas. Nós vamos ver Deus levantar inúmeras pessoas no livro de Juízes. Não é difícil aqui os crentes se lembrarem de alguns juízes famosos, como Gideão, Sansão. Daqui a pouco vou falar de Baraque, de Débora. Poderia aqui falar de Eude. Poderia aqui contar a história de outros mais. Porque todas as vezes que Israel chorava e se arrependia, Deus, por ser um pai piedoso, levantava um homem, e no caso da minha história hoje uma mulher, e usava essas pessoas para mostrar a sua misericórdia e a sua indignação. Então o livro de Juízes é um livro de histórias de quedas e levantes, até que um dia Deus não mais suportou. Mas isso é uma história para um outro dia. Aqui no capítulo 5 do livro de Juízes, no capítulo 4, melhor dizendo, porque no capítulo 5 nós vamos ver o cântico de Débora, e o cântico dela nada mais é do que um resumo da forma como Deus a usou. Nós vivemos um período em que Israel vivia, como eu disse, caindo e levantando, como um bêbado. E Deus olhou para aquele povo e sentiu asco. Mas mesmo assim, por misericórdia, por causa do choro dos mais velhos, Deus levanta um homem, cujo nome é Baraque. Diga comigo, Baraque. Mais uma vez. A palavra Baraque significa trovão. Não estava no script, saiu. Mas esse é um outro trovão. Na verdade, o trovão está aqui. Aquele é um traque. Esse Baraque da minha história é só um relâmpagozinho pequeno. Mas o nome dele é trovão. Baraque. E Baraque, por ser juiz de Israel, criou uma forma de libertar Israel que nenhum outro juiz havia criado. Era um homem sagaz, inteligente e ungido. Como ele vem ouvindo histórias de que Israel se levanta, e quando se levanta, ao invés de adorar a Deus, eles adoram Baal, aí Deus pesa a mão, Israel cai. Quando Israel cai, vem os inimigos queimam a plantação, estupram as mulheres, matam as crianças, aí o povo chora, aí Deus levanta um juiz, dá vitória a eles, e era isso, era uma gangorra, ora estavam em cima, ora estavam embaixo, caindo, levantando. Baraque se cansou disso, e ele usou a mente que ele tinha, e ele criou uma forma de escapar, uma forma de libertar Israel, que nenhum outro juiz antes, e nenhum outro juiz depois dele conseguiu fazer. Olha o que Baraque fez. Ele caminhou pela terra, e depois que ele passou perto de um arquipélago de montanhas, a principal montanha era a montanha de Efraim, subindo no alto da montanha, ele encontrou uma clareira cercada pelas montanhas. Lá no alto da montanha, havia um lugar muito ermo, grande e plano. Imagina o tamanho dessas montanhas. E ele conseguiu transportar toda a nação de Israel, quase 5 milhões de pessoas, para o alto da montanha. E quando eles se alojaram no alto da montanha, Baraque os dirigindo, eles perguntavam: como vamos fazer para sobreviver? Na calada da noite, descemos, plantamos, e antes do dia amanhecer, subimos a montanha. Deixamos alguns soldados para guardar a nossa plantação e voltamos para as montanhas. A notícia esparramou em todas aquelas cercanias, e houve um rei chamado Jabim. Qual o nome do rei? Que ficou sabendo que Israel estava morando em um ambiente que não tinha como ser tocado, porque estavam morando no alto da montanha, e a montanha era intransponível. Jabim veio de perto para ver,
E quando ele olhou e viu que os filhos de Israel se alegravam e cantavam no alto da montanha, e se qualquer soldado dele tentasse subir a montanha, quem estava lá em cima, guarnecido e protegido, bastava mirar com a sua flecha e derrubavam os soldados. Cavalos não subiam o alto daquela montanha, carruagens não subiam o alto da montanha, somente soldados que tinham que ter muita habilidade para subir, mas quem estava lá em cima simplesmente podia desbaratar os soldados que estavam aqui embaixo. Jabim voltou para casa e disse: não é que esse Israel arrumou uma maneira de se livrar do inimigo? Nenhum rei da terra pode tocá-los. Aí o diabo entrou no coração de Jabim e deu a ele uma ideia mirabolante. Pergunte qual? Jabim chamou os homens que trabalhavam com fundição de ferro e disse para eles: construam para mim 900 carros de ferro. Diga comigo, 900 carros de ferro. Imagine os carros de ferro. Não eram carros como esses que temos hoje. Carros mais ou menos parecidos com aqueles que você viu no filme do Gladiador, The Gladiator. Sabe aqueles cavalos que puxavam uma carruagem que era fechada aqui e aberta aqui atrás? Aqueles eram os carros. Jabim criou carros de ferro. Só que carros de ferro não podiam ser puxados por um soldado, por um cavalo apenas, porque era muito pesado. Precisavam de 2, às vezes 3, às vezes 4 cavalos para movimentar a carruagem de ferro. Como a carruagem de ferro é extremamente pesada e precisa de muitos cavalos, um soldado sozinho não dava conta de cavalgar sobre ela e ir para a batalha, porque alguém precisava segurar aqui o manche desses cavalos, precisava segurar aqui as correias para que o carro não se perdesse. Então, dentro dessas carruagens iam 2 soldados. Quantos soldados eu disse? Um ia para frente amarrado aqui, segurando aqui o cabreço dos cavalos, e o outro soldado era colocado atrás desse primeiro de costa. Ficava um soldado olhando para frente e o outro para trás. Ambos eram amarrados com um cordão de couro, para que quem está atrás não caia. O que estava atrás tinha na mão um escudo e uma espada. O soldado da frente apenas dirige a carruagem. Eu estou pintando o quadro e eu quero que você vá desenhando ele comigo. Imagine a cena. 900 carros. 900 carros que tinham no mínimo 2 cavalos. Então cada cavalo tem 4 patas. Nós temos 8 patas de cavalos. Nós temos 900 carros. Nós temos mais de 7.000 patas de cavalos batendo no chão ao mesmo tempo. Nós temos em cada carruagem 2 soldados. Então, se temos 900 carruagens, temos 1.800 soldados. Imaginem 1.800 soldados gritando ao mesmo tempo. Não bastassem gritar ao mesmo tempo, o soldado que está atrás tem numa mão um escudo e na outra uma espada. E ele bate a espada no escudo. O barulho da espada batendo no escudo. Mais 1.800 soldados gritando. Mais 7.200 cascos de cavalos batendo no chão, mais 1.800 rodas de ferro passando em cima de pedras e pedregulhos, e tudo isso rodeando a montanha, correndo e rodeando a montanha, fora os soldados que vinham a pé. Desenharam a cena? Jabim foi tocado pelo diabo para atormentar Israel, não no corpo físico, mas na alma, na mente, nas emoções. Porque às vezes pior do que tomar um tapa na cara é ouvir uma palavra truncada. Que me digam aqui os casais. Casais que às vezes acontecem de entrarem em discussão. Às vezes a mulher preferia que o marido pisasse no dedão do pé dela do que chamar ela de uma certa palavra. E vice-versa. Às vezes o marido preferia tomar um tapa na cara da mulher batendo nele, no rosto, do que ver a mulher chamar ele de vagabundo, ou dizer que ele não é homem. Porque palavras às vezes ferem mais do que a mão. Imagine agora o que esse rei está fazendo. Ele está produzindo medo, porque quem estava no alto da montanha não tinha para onde correr. Aí Baraque subia no seu cavalo e saía gritando: acalma, calma Israel. O inimigo só faz barulho, mas não pode subir aqui, porque aqui no alto da montanha nós estamos protegidos. Mas até passar de porta em porta, gritar: se acalmem, é só barulho, o estrago já estava feito, porque era um estrago nas emoções, era um medo
a angústia, a tristeza, a dúvida de que a qualquer momento poderiam eles perder a liberdade. A minha Bíblia Sagrada diz que por 20 anos, quantos anos? 20. Não são 20 semanas, não são 20 dias, nem 20 meses, são 20 anos. Toda semana, Jabim mandava os carros para lá. Também os carros não tinham que usar combustível, era barato. De longe ele falava, já vão lá, cerquem a montanha, façam barulho. E interessante é que como eles estavam aqui embaixo, faziam barulho, por menor que fosse o barulho para quem estava aqui embaixo, quem estava lá em cima, um barulho era como se fosse de um exército de milhões de soldados. Eu não sei se alguém aqui já morou em algum edifício, ou já morou em algum morro, e teve uma festa lá embaixo. Lá embaixo, o pau está quebrando com a música alta. O vizinho, às vezes, não é incomodado. Mas quem está longe, num lugar alto, o som parece que vai dentro da casa da gente. Parece que está acontecendo conosco, é um efeito da natureza. O vento pega as ondas sonoras, levanta e potencializa. 1.800 soldados gritando aqui embaixo. Lá em cima parecia que era 1 milhão de soldados gritando. 1.800 rodas de carro passando aqui. Lá em cima era como se fosse 1.800.000 rodas de carro. Não era um exército pequeno para quem estava lá em cima. Eles não tinham como enxergar aqui embaixo. Pensavam que o mundo estava acabando. E aí Baraque, toda semana, tinha que subir no seu cavalo, pegar os seus amigos e acalmar o povo. Acalmem, é só medo, só estão passando medo, não podem subir aqui. Aí quando o povo estava se acostumando, dizendo, é verdade, lá vinha o barulho de novo. Barulho de novo. Toda semana. E Baraque tinha que fazer a pregação. Já são 20 anos que eu tirei vocês da mão dos inimigos, e até hoje vocês têm medo. Eu passo aqui toda semana dizendo, o inimigo só faz barulho, mas não pode nos tocar. Israel, entenda que Deus nos deu uma grande vitória. Até aqui, amém? Roberto, mude a música. Um belo dia, Baraque está lá na tenda dele, e ele recebe a visita de um obreiro que congregava em uma igreja chamada Congregação da Palmeira. Só que a Congregação da Palmeira não tinha um pastor, tinha uma pastora. E a mulherada nem deu glória a Deus, hein? Não, eu vou falar de novo. A Congregação da Palmeira não tinha um pastor, tinha uma pastora. E a pastora mandou o seguinte recado para Baraque: Baraque, venha me visitar. E como ela era uma mulher muito experiente, a Bíblia chama ela de mãe de Israel. Ela não era aquela mulher novinha que a Rede Record colocou na televisão, na novelinha deles. A Débora da história aqui da Bíblia, ela tem 90 anos de idade. Ela é a mãe de Israel, é a anciã. As pessoas param para ouvi-la porque ela tem experiências. Baraque sentou no seu cavalo e disse, ela é importante. Levou a sua trupe diante de Débora. Chegaram lá na congregação, lá vem a pastora. E lá vem Baraque com seu peito musculoso, todo cheio de pelo, seu queixo quadrado, o homem do barulho, o homem do trovão. E ele diz a ela, pois não, anciã, a senhora me chamou aqui, a senhora quer me dar um presente? Me disseram que a senhora quer me dar um presente? A senhora vai fazer um cachecol para mim, é isso? A senhora vai fazer um bolo de fubá? Porque é isso que as velhinhas fazem para os heróis de guerra. E ela diz, não é isso, Baraque. Na verdade, Deus me mandou te chamar aqui, porque Ele me mandou te dar uma palavra. Baraque está todo feliz, dizendo assim, até que enfim Deus reconheceu a minha estratégia. Pode falar, Débora, o que é que Deus mandou dizer? Que eu sou grande, que eu sou importante, que eu libertei o povo dele, que eu trouxe paz. E Débora diz, não, assim diz o Senhor, Baraque, covarde. Covarde. Baraque se assusta. Covarde por quê? E Deus toma Débora e diz, porventura não entreguei eu a terra? Porventura quando eu entrego pela metade? Porventura quando eu entrego para covardes, para se esconderem da guerra? Porventura quando eu entrego para que vocês me abandonem e levem uma vida tranquila? Quando eu dou a terra inteira. E você, Baraque,
trouxe o povo para o alto da montanha. E quem vem para o alto da montanha, Baraque, esquece o vale. Agora eu começo a pregar. Mude a música, Roberto. Baraque criou uma geração de adoradores da montanha. E os que adoram no alto da montanha são muito felizes, porque não tem luta, não tem problema. O inimigo não chega perto deles. Os cavalos não sobem a montanha. E depois de 20 anos, sem uma única guerra, os soldados que subiram lá para cima, que tinham habilidade, que tinham 40, 45 anos, morreram. A juventude que nasceu no alto da montanha não sabia usar espada, não sabia usar escudo, não sabiam usar armamento pesado, só sabiam cantar. Ai, Jesus. Vai ficar estreito. Mas eu já passei da fase de ter que explicar por que eu estou pregando. O velhinho pode pregar qualquer coisa. Segure aí. A geração que Baraque gerou era uma geração que não tinha confronto com o inimigo. Por não terem confronto com o inimigo, se acostumaram a uma vida de conforto, a uma vida de paz, a uma vida de alegria, de musiquinhas, de dancinhas, de olhar para o céu e dizer: papai do céu nos ama. Mas toda vez que o inimigo nem chegava perto deles, só fazia barulho, eles se tremiam inteiros. Não entendeu ainda? Vou desenhar de novo. Quem estava no alto da montanha nunca tinha ido para uma guerra, nunca tinha visto um soldado com uma espada na mão para enfrentar. Bastava o grito de um soldado de longe para eles tremerem todo aqui em cima e ficarem morrendo de medo da batalha. Baraque criou uma geração de adoradores da montanha, uma geração de crentes que trocavam, se fosse hoje, Jesus por um quimba de cigarro fumado, que não suportavam um pito do pastor, que não suportavam um puxão de orelha, uma palavra um pouquinho mais dura. Uma geração que dizia assim: não, eu não preciso, porque eu moro no alto da montanha, o diabo não me toca. O diabo não te toca no corpo, mas destruiu a sua mente, ao ponto dos crentes não conseguirem ficar mais em um ministério. Você pega os crentes salvos nos últimos 15 anos, isso é censo feito. Nos últimos 15 anos, quem se converteu há 15 anos atrás e não permaneceu no ministério, já passou por pelo menos 5 igrejas. E nenhuma delas fez efeito na vida dele. Sabe qual é o destino? A pessoa ir e abrir uma igreja para ela. Porque é mais fácil abrir igreja no país do que abrir boteco. Geração da montanha, geração que não sabe viver no vale, não sabe passar na prova, não suporta peso, não suporta pancada. Está aqui, esta igreja só está de pé, Daniel. Vou dizer por quê. Porque não são adoradores da montanha, é gente acostumada com o vale. Pode se levantar 11 mil demônios, 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro lado, e eles não podem ser atingidos, porque são treinados para a batalha. Alguém aqui foi treinado para a batalha? Então levante a mão direita, só os soldados. Coloque a mão no ombro do outro soldado que está do seu lado. E se ele te olhar torto, é adorador da montanha. Se achar ruim, é adorador da montanha. Se não levantar o braço, é adorador da montanha. Chacoalhe esse soldado até ele ficar irritado, por favor. Chacoalhe ele com força e diga: Deus te trouxe aqui para isso, para te dar um sacode nesta vigília, para sacudir a sua vida, o seu ministério, o seu casamento, a sua família, para sacudir a sua fé. Deus te trouxe aqui para testar a sua fé. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe evangélicos que são apenas aplaudidos e amados por políticos, aplaudidos e amados pela sociedade. Tem alguma coisa errada. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus explicou: por amor do meu nome sereis odiados por todos. Eu não vim trazer paz à terra, disse Jesus. Eu vim colocar pai contra filho, filho contra mãe, governo contra governo. Porque o cristianismo não é só uma religião. O cristianismo é uma filosofia.
E a nossa filosofia não é uma filosofia como a do mundo. O mundo, você bate no rosto da pessoa, ele vai te dar um outro tapa do outro lado. O cristianismo não, bateu de um lado, você entrega a face do outro lado. Ontem eu tive uma discussão com juristas, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo estão movendo uma ação contra a igreja, porque não querem que pastores unam mais famílias que tiveram uma desavença, pastor Marco. Dizer assim, as igrejas estão oprimindo as mulheres que sofrem algum tipo de violência dentro de casa, ou o marido que às vezes apanha da mulher, porque tem gente que acha que é só mulher que apanha, tem homem que apanha de mulher também. Na minha igreja eu já tratei de uns 5 casos lá. Aqui, né, Daniel é assim, pastor? Eu logo imaginei. Brincadeira, Daniel. Pois bem, aí sabe o que o Tribunal de Justiça de São Paulo está fazendo? Movendo uma ação dizendo que pastores não podem mais aconselhar casais. Não pode dizer para a mulher perdoar o marido, nem para o marido perdoar a mulher, que o divórcio tem que ser implantado a qualquer momento. Geração que não suporta nada, geração que nem quer casar, só quer fazer um contrato. Não, eu estou indo, se não dá certo eu volto. Vai se converter, filho das trevas! Não consigo entender. Geração que não aceita correção, que não consegue olhar para um pastor de terno e gravata e falar, é um homem de Deus. Já estão nos chamando de cara. É o cara, é o coaching. Que coaching, que cara, me respeite. Se você não respeita a autoridade espiritual que está sobre a sua vida, qual é o seu futuro? Quem não está sob autoridade nunca entenderá o que é autoridade. Geração da montanha, geração que usa a internet para desabafar. São Paulo, 3 anos atrás, o IBGE fez um estudo dentro da capital paulista e chegaram à seguinte conclusão: o número de evangélicos desigrejados, evangélicos não praticantes, aumenta. Há 4 meses atrás saiu na Folha de São Paulo que o Rio de Janeiro tem traficantes evangélicos. Uma jornalista, eu fui para cima dela e disse, não existe traficante evangélico. Não existe, não. Existe traficante que respeita evangélico, mas ou ele é traficante ou ele é evangélico. Não dá para comungar com as duas coisas. Pastor, o senhor está correndo risco de vida, não temo a morte. Fui levantado para ser profeta, e eu não posso fazer uma geração inteira errar. Não dá para servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Não dá para você vir para a igreja e guardar o seu pecadinho de estimação no bolso. Pastor, não toque na minha amante, não toque no meu amante, não toque no meu cigarrinho, na minha cervejinha. Então, por favor, não congregue comigo. Não congregue comigo. Pastor Marcos, o senhor veio aqui falar de doutrina nessa vigília? Não, para isso você tem o seu pastor. Eu vim falar de uma coisa mais séria do que doutrina. Eu vim falar sobre vergonha na cara. Vergonha na cara. É por isso que não há mais milagres, não há mais cura divina. A gente tem que sair lá dos cafundós do Judas para vir aqui buscar. Porque não tem mais na igreja da gente. E não tem mais na igreja da gente por quê? Porque os crentes não querem mais nada com nada. Não, eu estava na minha igreja, eu falo da minha, na minha, onde eu pastoreio. Estou no culto há um ano passado, chegou um bilhete para mim. Pastor Marco, por favor. Eu li, falei, não estou acreditando no que eu estou lendo. Fui para o púlpito, irmãos, eu recebi um bilhete que quero ler para toda a igreja. Pastor Marco, por favor, corrija a minha mulher, porque olha a roupa que ela está usando na igreja hoje. Ela está parecendo uma quenga. Aí eu falei assim, eu não quero nem saber quem escreveu isso aqui, mas eu quero mandar um recado para esse cidadão que escreveu isso aqui. Se você mandou o bilhete para mim é porque o senhor é crente. E se o senhor é crente e não controla a sua casa, é porque o senhor é frouxo. Porque o senhor tem que ser o sacerdote da sua casa. Se a sua mulher não respeita o senhor, vai respeitar a mim como? Olha
Olha a situação em que nós estamos vivendo. Geração criada no alto da montanha. Geração que não suporta ir para o culto e não ter uma oportunidade para pregar. E não ter uma oportunidade para dar um testemunho. Vou dar um prazo, se ele não me chamar em 6 meses, eu vou para outra igreja. Vai embora, infeliz. A porta da rua é serventia da casa. Aqui não é a casa da mãe Joana. Esta igreja ainda tem um dono, e o dono dela tem 7 olhos como chama de fogo. Você se esconde do seu pai, se esconde da sua mãe, se esconde do seu pastor, mas ninguém se esconde dos olhos do Eterno. 20 anos no alto da montanha. 20 anos sem nenhuma morte física. Nenhum soldado morreu no corpo, mas uma geração inteira morta por dentro. Carcaça de crente, aparência de crente, cabelo de crente, mas não tem o espírito de um guerreiro. Geração que eu chamo de crentes Nutella. Crentes Nutella. E o pior é que essa desgraça pega. Senta com um crente Nutella, ele vai te convencer de que você é dono do seu próprio nariz e que o pastor não tem nada a ver com a sua vida. Hoje, um rapaz que foi me buscar para me levar para uma reunião, na volta eu descobri que ele era evangélico. Eu senti que ele já foi, porque a pessoa fica com a marca. Aí eu falei, você é evangélico? Ele falou assim, eu já fui. Eu falei, você não vai na igreja por quê? Porque eu não preciso ir para a igreja não, eu posso servir a Deus dentro da minha casa. Eu falei, você parou por quê? Não, eu fiquei decepcionado. Geração Nutella. Ficou decepcionado, você está servindo a Deus aonde? Foi dentro da minha casa. Eu falei, como é que você faz com a Santa Ceia? Ele olhou pelo retrovisor, eu estava sentado, ele falou, por quê? Eu falei, por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que não participa do corpo e do sangue está morto. Não tem vida, não tem parte comigo. E aí como é que você serve a Deus dentro da sua casa? E o pior é que os nossos filhos ficam com essa porcaria na mão 24 horas por dia. E ficam ouvindo um monte de pregadores que se intitulam pregadores. Você não sabe de que igreja é, você não sabe onde congregou, você não sabe se a pessoa dá testemunho. E ficam falando para os nossos filhos, não é assim. Estão vivendo agora um evangelho que ultrapassou o limite da graça. Estão indo além da graça. A pregação é essa, venha como está e fique como veio. E se o velho pregador de barba branca pode falar, eu vou falar. Venha como está, fique como veio. Depois nós vamos ver como vai ficar. Não, pastor, mas olha, Deus está comigo. Eu estou tomando a minha cervejinha, meu whiskyzinho. Eu estou com a minha namoradinha. Não me casei porque esse casamento é invenção de homem. Esse negócio de ter que pastor orar. Ninguém lá no Éden fez o casamento de Adão e Eva. Olha as coisas que eles arrumam. Meu Deus do céu, não dá para conversar mais com essa geração nova. Porque eles têm argumentação para argumentos pífios. Não aceitam mais o dízimo. Pastor, o dízimo era coisa do Velho Testamento. Eu vi um pregador na internet falando. Que inferno é esse? E aí, as igrejas estão vazias de graça, de unção. Para tapar o silêncio, tiveram que aprender a bater palma. Algumas igrejas batem palma desde o início porque leram na Bíblia, louvai o Senhor com palma. Mas algumas que eu conheço, como a que eu nasci, aderiram às palmas nos últimos 3 anos para cobrir o silêncio que tem na igreja. Na nossa época não precisava de palma, porque a gente gritava até o sol raiar. Inclusive quando eu era jovenzinho, eu fui num culto uma vez, de uma igreja que batia palma, e eu cheguei na minha e falei, pastor, irmão Vídeo, era um presbítero da igreja, por que nós não batemos palma aqui na nossa igreja? O velho só tinha 2 dentes na boca. Era o zagueiro e o atacante. Era analfa de pai e beta de mãe.
O velho olhou para o céu, 5 minutos filosofando. Ele olhou para mim e disse: meu filho, nós não bate palma porque nós tem medo. E eu falei: e nós temos medo do que, irmão Vídeo? Nós tem medo da palma ir para a pessoa errada. Ó, não sabia ler nem escrever. Eu falei: como assim, irmão Vídeo? Ele falou: você foi numa igreja que bate palma, né, meu filho? Eu falei: fui. E que hora que eles batem palma, meu filho? Ah, bate palma quando o pregador fala uma coisa bonita. Ó o velho. O povo bate palma porque o pregador falou bonito, porque ele é inteligente, ou é porque Deus está usando ele, meu filho? E eu não soube responder. Ele falou: que hora mais bate palma lá, meu filho? Quando o cantor canta muito e o músico toca, e o músico enverga aquele teclado que levanta assim com os dedos para cima, ou bate a bateria, parece que é uma lula, tem 8 braços. Ou pega aquela guitarra e dá uns pinotes para trás. Ou quando o cantor dá aqueles agudos, ele põe o microfone aqui, fica assim, ó. Quando essas coisas acontecem, o povo bate palma. Ele falou: o povo está batendo palma porque o músico é bom, porque o cantor canta muito, ou é porque Jesus está usando eles, meu filho? E eu não soube responder. Aí ele olhou para mim e disse: é por causa dessa dúvida que está com você agora que a gente não bate palma. Aí ele falou assim: mas quando a gente tem vontade de bater palma, filho, sabe o que a gente faz? Eu falei: o que, irmão Vídeo? A gente dá glória a Deus. E eu, idiota, falei: e nós não temos medo de dar glória a Deus? Ele falou: não, meu filho, porque só tem um Deus. Você pode dar glória dentro do carro, no meio da rua, na piscina, na praia, na igreja, dentro do banheiro, que só tem um Deus. Essa glória sai da terra, atravessa o teto, atravessa o céu atmosférico, atravessa o céu cósmico, entra no terceiro céu, atravessa o portão da cidade santa, cruza a cidade inteira, passa por cima da ponte do rio da vida, chega no tabernáculo divino, atravessa o alpendre, passa pelo átrio, passa pelo lugar santo e entra no santo dos santos. E quando este glória entra no santo dos santos, o único Deus que está sentado no trono sente o perfume do glória, e a glória que veio de baixo para cima, ele responde mandando glória de cima para baixo, e a glória vem e ela desce. Eu contei ontem na vigília que eu estava pregando, o Daniel estava lá, ele morreu de dar risada. Que eu estava pregando num congresso há pouco tempo atrás, dessa geração Nutella. Terminou o culto, chegou um rapaz perto de mim, pastor Marco, mas o senhor tinha que estar lá para dar um tei nele. Que eu não sei fazer, não tem essa graça. Ele merecia 2 tei, aquele infeliz. O cabelo do menino parecia que a vaca tinha dado uma lambida por cima. Uma camiseta assim, ele bem envergado para frente, mascando chiclete. Ele falou assim: pô, pastor, o senhor tem que pegar leve no culto, cara. Eu falei: como é que é? O senhor tem que pegar leve, somos de outra geração. O senhor fica falando de chiclete no culto, o senhor está nessa ainda, cara, que viagem. Pastor, para o seu conhecimento, eu fui batizado com o Espírito Santo mascando chiclete, cara. Eu falei: e foi renovado hoje? Fui, cara. E o chicletão aqui, ó. Você vai vir no culto amanhã? Vou, sim, senhor. Você pode sentar na frente? Farei questão, pastor. Por que o senhor quer que eu venha? Eu vou orar para Jesus te dar da mesma unção que ele me deu, de graça para pregar. Você já tem uma unção. Eu orei a noite inteira. Falei: Jesus, o senhor anda batizando os crentes com chiclete na boca? Na minha época, eu mandava a gente jejuar. Pastor Marco, fui pregar no dia seguinte, o infeliz sentou na minha frente para me afrontar. E eu soltei uma palavra pimenta, que é curtinha e quente. Quando a igreja entrou no mistério, ele levantou e começou a falar em línguas. Eu falei: é agora. Eu pulei do púlpito e fui perto dele. Eu queria escutar a língua dele. Quer ouvir a língua dele? Eu cheguei, ele estava assim: glu. Glu, 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 glu. Glu, 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 glu. Eu botei a mão na cabeça dele e falei: espírito do peru, eu te repreendo agora. Satanás do inferno. Geração Nutella. Adoradores da montanha. Tremem de medo só de ouvir. Gente,
Os crentes dessa geração nova faz o sinal da cruz. Tem medo do escuro. Passa perto de uma obra de macumbaria, fica, ai meu Deus, ai meu Deus. Ô raça! A nossa geração entrava dentro do centro de macumba. Eu ainda peguei a geração dessa igreja, que um dia eu cheguei aqui, o pastor Marco falou, vamos comigo ali? Eu falei, vamos. Eu achei que ele ia me levar num shopping. Ele me levou numa boca. Cheguei lá, tinha uns trocentos homens de metralhadora. Eu falei, pastor, estou no lugar errado. Falei, tá não. Eu falei, tô, isso aqui não é de Deus não. O senhor me trouxe aqui para quê? Falei, só para você ver. Chamou os meninos da vez, falou, não ficou um em pé. Quando começaram a cair, eu fui para catar a metralhadora. Eu falei, se essa metralhadora bate no chão. Se eu, que venho de uma geração raiz, fiquei com medo, imagina se botar alguém da geração Nutella. Não sobe um monte. Parece brincadeira, mas não é. Quem aqui tem filhos adolescentes? Levante a mão para eu ver. Meus pêsames. Meus sentimentos. Roberto, bom dia, música. A senhora quer fazer um teste? O senhor quer fazer um teste? Tenta tirar o celular da mão da sua filhinha de 15 anos. Tenta. Você vai ver entrar dentro dela Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Pombagira. Vem de monte. Nossos filhos vão para a escola e têm medo, vergonha de falar que são crentes. Eu conheço história de meninas que quando vão para a escola, levam uma roupa escondida dentro da bolsa. Porque sai de casa vestido como crente, quando entra dentro da escola, vai no banheiro e troca e põe uma roupa para ficar parecido com todos. Geração do alto da montanha. Não são mortos, mas não conhecem Deus 100%. Vivem de lendas, de histórias. Tudo que sabem sobre Bíblia é o que ouviram alguém falar. Não tiveram experiência nem o embate. Não foram para o combate. Não foram testados. Não suportam pancada. Trocam Jesus por qualquer coisa. Não, pastor, o senhor está enganado. Olha como estamos cheios, olha como as igrejas estão cheias. Quem foi que disse que quantidade é sinônimo de avivamento? Não se escandalize. Vou falar do meu estado. Aqui eu não sei como funciona. Marcha para Jesus em São Paulo. Ano passado, 3 milhões de pessoas marcharam pela capital paulista. William Bonner, no Jornal Nacional, parou o jornal para dizer: evangélicos colocam 3 milhões de pessoas marchando para Jesus em São Paulo. Eu quase estava dando um glória a Deus. O Espírito Santo falou comigo: ei, calma. Você deveria dar glória a Deus se o William Bonner continuasse a frase. Eu falei: como assim, senhor? Se ele dissesse: evangélicos colocam 3 milhões de pessoas marchando para Jesus em São Paulo, vírgula, e um paralítico andou. E um cego viu. Um surdo ouviu. 100 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Não tem. Pergunte se colocam alguém para pregar na marcha lá em São Paulo. Mas os cantores do momento são convidados para ir lá. E todos vão, e tem que ir mesmo, e cantam muito. Só que os melhores hinos que a moçada mais gosta é aqueles que um pode sentar na cacunda do outro. Alguns tiram a camisa, amarram na testa, e pulam, e gritam. Não querem adorar. Querem extravasar. Querem ressuscitar o velho homem. Morrem de inveja do show do ímpio. Ficam assistindo às noites de madrugada o Rock in Rio e dizem assim: nós temos que ter o nosso também. Aí criamos os nossos. Nada contra os levitas e adoradores, Deus me guarde. Conheço gente santa, conheço aqui os levitas que estão nessa casa, tanto é porque estão aqui na vigília. Alguns outros não vêm, nem se convidar, porque não é o público deles. E aí você vai falar com essa turma, sabe o que eles falam? Não, nós não somos adoradores igual antigamente, não. Nós cantamos worship, como é que é o nome?
Fala aí, Rogério. Fala aí, Roberto, em inglês. Fala. Alguém liga o microfone do moço aqui? Alguém? Acorda? Liga aí, vê se está ligado aí, Roberto. Roberto, vê se está ligado, Roberto. Acorda. Não, não tem som. Fala aqui no meu microfone. Worship. Worship. Eu sou do meio da roça, eu vou lá saber o que é worship. Segregam cantores, tem os pentecostais raiz do worship e tem os clássicos. Vai caçar um tanque cheio de roupa para lavar. Vai catar coquinho na primeira descida que encontrar aqui em São João do Meriti. Querem segregar até o nosso momento. Não, eu não sou pentecostal, eu sou neopentecostal. Ah, é? E o que é neopentecostal? O que é pentecostal? Já não sabemos mais de nada. Geração criada na montanha. Aí Débora, a velhinha, que ainda tinha experiência, chamou Baraque e disse: o Senhor mandou te dizer, coloque arma na mão do povo e mande o povo descer para conquistar os vales de novo. Porque não existe vida só no alto. Não existe só vida no alto da montanha. A vida do crente é uma mistura de prova e paz, de guerra e vitória. Se for só guerra, a gente não aguenta. Se for só vitória, a gente também não aguenta. É o crente que sonha em comer picanha todo dia. Você não dá conta. Faz mal. No terceiro dia você já vomita ela. Tudo que é demais é sobra. Baraque se tremeu inteiro. Ele ouviu Deus falar na boca da velha. Quando ele foi, já estou descendo, vou pegar um grupo aqui de 10 mil homens e vou descer para a batalha. Ele deu 3 passos e parou, o diabo pegou ele. Ele falou assim: calma, essa velha está querendo crescer para cima de mim. O juiz aqui sou eu. Ô Débora, eu vou para a guerra, mas tem uma condição. Qual é a condição, meu filho? Você vem comigo para a guerra. Qual a idade dela? Não ouvi? Meu Deus, mas não para de mexer nisso aí, estão chamando toda a minha atenção aqui. Qual é a idade dela? Não ouvi? O soldado mor, o capitão daquele exército virou para ela: eu só vou para a guerra se você for comigo. Ele achou, agora ela não vai. Essa velha não vem para a guerra. Primeiro, não consegue nem andar direito. Quando ele falou, você vem? Ela levantou e disse, eu vou, meu filho. Ela está arrumando a tralha dela para ir para a guerra. Olha o que ela diz: eu vou, mas assim diz o Senhor, por causa disto, a honra que ia ser sua, não será sua mais. O Senhor tira a honra de cima de ti e coloca na mão de uma mulher. A mulherada acordou aí ou não? Vou falar de novo. Assim diz o Senhor, porque fizeste isso, ou seja, colocaste à prova a minha integridade espiritual, eu vou para a guerra, mas a honra que era sua, eu tiro de ti e coloco sobre uma mulher. E Débora foi para a batalha, 90 anos de idade. Baraque vai andando com o cavalo, 10 mil soldados, olhando para trás para ver, a velha está ali atrás, morrendo de medo. Quando eles estavam descendo a montanha, chegou num ponto da montanha que Débora parou. E Baraque disse, e aí Débora? Ela disse, eu disse que vinha para a batalha, não disse que ia até onde eu ia. Daqui onde eu estou, Baraque, eu sou muito mais útil para a guerra do que para você descer comigo aí embaixo. Por que, Débora? Ela escolheu um lugar no alto da montanha, onde ela enxergava o exército inimigo todo lá embaixo. Quem estava lá embaixo, mal conseguia enxergar ela, porque a pedra da montanha cobria ela. As flechas não alcançavam a velha. Ela escolheu um ponto estratégico e disse, Baraque, pode descer, porque daqui eu sou um soldado melhor. Eu imagino Baraque dizendo, e você vai guerrear como daí de cima? Ela disse, eu não preciso usar arco nem flecha. Eu só vou fazer isso aqui, ó. Leve os jovens para a guerra, porque eu que sou velha consigo vencer essa batalha na oração. Baraque olhou para ela e disse, eu preciso de uma prova que Deus desse comigo, Débora. Ela diz, assim diz o Senhor, antes de você chegar lá embaixo, o Senhor chegará primeiro.
Baraque preparou os soldados, desceram todo mundo. Quando estava chegando perto do embate para a guerra, eu imagino Baraque olhando, dizendo: Débora, não tem nenhum anjo aqui embaixo. Deus não desceu, Débora! Débora! Débora deve ter olhado para baixo e falou: Senhor, o menino está lá, ó. E o Senhor disse que chegava primeiro. O Senhor pode entrar na batalha? O céu fechou. Deu um trovão de verdade. Começou a chover. Antes de Baraque chegar lá embaixo, a chuva chegou primeiro. E quando a chuva caiu lá embaixo, 20 anos com carros de ferro passando no mesmo lugar, triturando as pedras, foi virando poeira. As pedras foram esfarelando e viraram pó. Chuva com pó vira lama, barro. Carro de ferro pesado demais, com 2 soldados em cima. Os carros começaram a andar, uma roda atola. O soldado que tem que descer para desatolar, está amarrado no outro. Antes de mexer, quando ele está tentando desamarrar, ele faz muito peso, a outra roda atola também. Os cavalos começam a bater as patas no chão, atola o cavalo também. 900 carros estão afundados na lama. 1.800 soldados não sabem o que fazer porque estão atolados na lama. Cavalos estão atolados na lama. E lá de cima Baraque está olhando, dizendo assim: flecheiros, Deus parou o inimigo. Preparem as flechas. 3, 2, 1, já! Chuva de flechas. O exército que por 20 anos atormentou Israel, em 5 minutos, estava imobilizado. Em 5 minutos, acabou uma guerra de 20 anos. E aí Baraque olhou para cima e Débora cantou um cântico: o Senhor pelejou por nós. Deus entregou a terra por inteiro. Não tem demônio no inferno, não tem homem na terra e não tem anjo no céu que são capazes de tirar aquilo que Deus prometeu te dar. Mas depois que Deus te dá, não abra mão de 1 milímetro. Vou repetir: se Deus disse que vai te dar, não abra mão de 1 centímetro. Não faça concessões. Não venda o seu direito de primogenitura. Não tenha medo de ameaças de homens. Não tenha medo de ameaças de convenções. Não tenha medo de governo. Não tenha medo de traficante. Não tenha medo de cara feia. Não tenha medo de gente que pensa que é, mas não é. Se Deus disse que é seu, agarra pela mão e vai. Pegue por inteiro. E entenda que o sofrimento não vem para destruir. O sofrimento vem para contrabalancear. Eu tenho um amigo que diz que Deus é brincalhão. Ele nunca dá tudo para uma pessoa só. Ele dá um talento como aquele que tinha Michael Jackson, um fenômeno. Aí ele tem problema com criança. Tem o rei da música brasileira, Roberto Carlos, o maior cantor de todos os tempos, não tem uma perna. Vem alguém com um talento grande, daqui a pouco você descobre, é ser humano, não é anjo, tem um probleminha. É a maneira de Deus balancear a vida da gente. Porque senão o talento que Deus nos dá vai fazer o homem achar que ele não é um homem, que ele é um semideus. Às vezes eu percebo que Deus faz isso com todos os pastores, pregadores e cantores. Todos nós passamos por ventos e vales que ninguém consegue imaginar. Por quê? Deus sabe o porquê. Porque se Deus não manda esses ventos e esses vales, a gente chega uma hora que a gente acha que a gente é Deus mesmo. Vocês não viram que teve cantor aqui no nosso país que disse que estava acima da média? Eu já vi pregadores, pastores falar assim: olha, para vir falar comigo tem que saber muito, porque se souber muito vai apanhar pouco. Quem são esses seres microscópios que acham que tem um rei dentro da barriga? Aí vem Deus e coloca o vale para a pessoa valorizar quando está na montanha. Só que depois que está na montanha um tempo, Deus diz: volta para o vale
para depois você poder dar valor à montanha. Por isso que a vida é uma roda gigante. Às vezes trava aqui embaixo, a gente quer sair dela. Aí vem o pregador e diz, calma, vai dar certo. Aí a roda gira. Aí quando ela trava aqui em cima, quem está lá em cima esquece que já esteve lá embaixo. E dando a cuspir na cabeça dos outros. Daqui a pouco, ó a roda girando de novo. E a vida é assim. Que Deus nesta madrugada nos guarde. Que Deus nessa madrugada te encha do Espírito Santo. Que Deus te dê voz profética. Que Deus levante as Déboras. Porque se Baraque não quer, Deus vai levantar aqueles que não são para confundir aqueles que são. Se acontecer alguma falha na minha vida, na vida do pastor Júnior Trovão, nós que somos pregadores dessa geração, não tenho dúvidas, Deus levantará outros. Não existe homens insubstituíveis. Existem homens e mulheres com talentos únicos. Mas esses talentos, o Senhor pode dar a outro um talento maior do que aquele. Feliz é o crente que sabe qual é o seu lugar. E eu encerro contando aqui um testemunho da minha igreja. Culto, domingo à noite. Terminei de pregar, vem um irmão e diz assim, pastor, eu vim aqui me despedir, eu queria que o senhor me desse a carta de mudança da igreja. Eu falei para ele, só passar na secretaria, obrigado pelo tempo que você teve conosco. Ele virou as costas, parou e voltou. O senhor não vai nem perguntar por que eu estou saindo? Eu disse, não, nós vivemos numa democracia, sinto muito, mas se você não quer ficar, eu não posso te prender. Não, pastor, mas mesmo assim eu vou falar por que eu estou saindo. Então fala, ele queria falar. Falei, fala. Pastor, eu estou saindo dessa igreja porque quando eu vim congregar aqui para ouvir o senhor pregar, não para ouvir o Zé das Couve pregar. Eu falei, quem é o Zé das Couve? Qualquer outro pregador dessa igreja é Zé das Couve. O único que prega aqui é o senhor. E o senhor mal fica na sua igreja. Eu vim aqui para ouvir o senhor pregar, não os outros. Por isso que eu estou indo embora. Eu falei, vá com Deus. Ele falou, mas o senhor não vai falar nada? Eu falei assim, olha, eu não ia, mas agora que você está me mexendo comigo, eu estava quieto. Então segura. Eu xinguei ele de tudo quanto eu podia, de forma evangélica, é claro. Eu falei, seu infeliz, seu incircunciso, filho da Belial. Prova. Eu falei, olha o que você está me dizendo, que você está dizendo que no púlpito da minha igreja nenhum obreiro presta, que só eu que prego. Eu sei que eu tenho um talento, mas esse talento que Deus me deu, não é só ele, todos temos talento. E eu falei para ele, eu viajei o mundo inteiro, 84 países do mundo onde eu já preguei. Eu comi as melhores comidas que o mundo tem para oferecer. E eu sou corajoso, eu encaro comida exótica. Eu fui na África, eu comi o tal do jindungo, muamba, mufete, do fungi, que você não sei até hoje o que é que eu comi. Também não consigo dizer para o senhor o gosto que tinha, que é uma coisa... Nós estávamos lá em Manaus, agora no meio do mato, os irmãos colocaram na nossa mesa, pastor, pode comer, tracajá. Eu falei, traca o quê? Tracajá. Eu fui, o que é isso? Eu falei, tartaruga. Eu falei, obrigado. Eu falei, não tem um franguinho, não? O pobrezinho do franguinho, em 30 dias já está pronto para a panela. A tartaruguinha vive 40 anos, para que matar a tartaruga? Tem um monte de franguinho. Não, mas cada um come aquilo que gosta. Então eu comi os melhores pratos de comida do mundo. Às vezes me dá saudade. Aí eu falei para ele assim, por que eu estou dizendo isso para você? O que me deu sustância até hoje não foram as comidas exóticas. O que me mantém é o arroz e o feijão. Preciso falar mais alguma coisa? É bom ouvir um Marco Feliciano uma vez na vida. É bom ouvir um Júnior Trovão, pastor Marcos Pereira, assim, quando ele sai para as cruzadas, é bom fazer aquilo uma vez na vida. As pessoas ficam apavoradas quando vê Deus te usar, Jorginho, Felipe. É bom, mas uma vez na vida. Se vê todo dia, ninguém aguenta. Se você ouvir eu pregar essa palavra, que é uma palavra que começa 30 dias, em 20 dias a igreja está vazia. Porque são talentos específicos para um momento. O que sustenta a igreja é o corinho, é o hininho da harpa, é a pregaçãozinha assim, é o testemunho, é aqueles aleluia que o presbítero dá e o crente fica contando. Hoje já deu 33 aleluia no culto hoje. Toda igreja tem o Zé aleluia, tem o Pedro glória a Deus. É isso que anima a gente.
Você está entendendo, crente? Porque não adianta estarmos só no alto da montanha. Temos que aprender a conviver aqui no vale. Eu amo ouvir o hino que aquele menino cantou aqui. Como é que é o nome dele? Lucas Neto. Paulo Neto. Lindo hino, né? Mexeu com a gente também. A voz dele canta muito. A banda, então, canta demais. Mas de vez em quando é bom ouvir um hino assim, ó. Em fervente oração, eis o meu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Fica de pé comigo. Assim diz o Senhor: tome posse da terra. Fique na montanha, mas não esqueça os vales. Valorize os vales tanto quanto você valoriza a montanha. E não tenha medo de Jabim. Não tenha medo dos carros de ferro. Porque eles podem ser fortes, mas mais forte é aquele que está contigo. Não despreze os conselhos dos mais velhos. Que Deus levante as Déboras para dar um puxão de orelha nos Baraques e dizer: vai para a guerra, pegue a seu arco e a sua flecha e vem. Vamos tomar posse, vamos entrar no campo do inimigo e tomar de volta o que é nosso. E eu profetizo que um tempo de glória, avivamento e renovo vai descer sobre toda a igreja. E quem acredita nisso, diga: eu acredito, pastor. Pegue na mão de quem está no seu lado. Pai, eu termino este momento deixando aqui esta palavra simples, humilde, mas carregada de verdades. Te dou graças por ter tido esta oportunidade de ministrar a sua palavra. E eu tenho certeza, ó Deus, que de tudo que foi ouvido aqui, se 10% cair em terra fértil, quando esses homens e mulheres saírem desta igreja, eles sairão debaixo de um manto de revelação tão grande, mas tão poderoso. E o Senhor dará ao Rio de Janeiro o cumprimento de uma profecia que eu venho ouvindo há muito tempo, de que o Rio de Janeiro será chamado de capital do avivamento do Brasil. Enche a sua igreja com o Espírito Santo de novo. Os batizados com o Espírito Santo sejam renovados, e os que nunca foram batizados sejam batizados com o Espírito Santo por esses dias. Solte a mão do seu irmão, levante a mão direita aberta ao céu e diga comigo: em nome de Jesus, todos os demônios que roubaram a nossa coragem, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com fé. Eu conto até 3, você joga no chão, pisa em cima, abraça 3 pessoas e diz para ela: nunca despreze os vales, porque Jesus está voltando aí. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, a sua igreja vai crescer a 100 por 1. 2,5, antes do arrebatamento, o Rio de Janeiro será chamado de terra do avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 3 pessoas, profetiza.
Tu és a minha luz, a minha salvação. A ti me renderei. Vai, geração do arrebatamento. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Cante. Vou, tu és santo, ó Senhor. Quero ouvir. Tu és digno de louvor. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, Ora vem, Senhor Jesus. É de verdade isso? Vem Jesus. Então pede. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bem forte para encerrar. Vem. Vai, coral! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. só em ti confiarei. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que um dia voltará Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Amém. Murcha a barriga e estufe o peito. Murcha a barriga e estufe o peito. Olhe nos olhos de quem está do seu lado. Se o olho dessa criatura não estiver vermelho, enfia o dedo no olho dela. Diga, você entendeu? Vales e montanhas. Montanhas e vales. Não despreze nada. Tome o seu assento aplaudindo a Jesus, por favor.